Você vai acompanhar agora o último comentário de Ricardo Boechat na Rádio Band News. Vamos ver. Brumadinho, continuam as buscas por desaparecidos, mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados. A contabilidade mórbida dessa tragédia é de 165 mortos já recuperados os corpos e 160 mortos cujos corpos não foram recuperados. O número de hoje é de 325 mortos, dos quais, repito, 160 não foram encontrados. As buscas continuam, claro que os contingentes vão diminuindo, inevitável que assim seja, passada já pouco mais de 2 semanas daquele deslizamento. 25 de janeiro, né, Boechat? Dia 5 de janeiro. 25. Temos 2 semanas, não é isso? 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram da barragem de Brumadinho e as investigações continuam avançando, eu diria, num ritmo ainda mais lento do que a busca por corpos. Na verdade, a busca por corpos continua num ritmo intenso. Eu diria que o resultado inevitável também, a lama secou, a altura da avalanche foi gigantesca, muito provavelmente muitos desses corpos não serão encontrados. Por enquanto, sabe-se em linhas gerais que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarábia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade por isso está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana um exemplo não só para a Vale, protagonista das 2 tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. A propósito disso, e em função da tragédia mais recente no Ninho do Urubu do Flamengo, com 10 meninos mortos, toda a imprensa se dedicando mais intensamente, claro, a essa tragédia mais recente no Rio de Janeiro. O jornal Globo hoje publica uma reportagem com o título "Negligência e impunidade marcam tragédias no país". Em 10 grandes casos nos últimos 12 anos, ainda não há condenações na justiça. Chuvas em Niterói, Rio e região metropolitana, com 214 mortos em 2010, a tragédia no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E a síntese desse levantamento feito pelo Globo, coordenado pela Aline Ribeiro e Tiago Erdi, é de que as consequências não deram em nada. As consequências não deram simplesmente em nada. Quando você vai vendo o desdobramento das reações do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário a esses eventos, nos quais essas 3 instâncias têm responsabilidade direta, quer pela omissão, quer pela cumplicidade, quer pela burocracia, você vê que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso, como os agentes privados, seus sócios, também não. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. Já na sexta-feira, no calor da cobertura aqui, nós estávamos discutindo, inclusive com o comandante do Bombeiros do Rio, o Coronel Roubadei, e no momento em que nós estávamos entrevistando o coronel, saiu a notícia no Globo, do Lauro Jardim, de que aquela unidade onde estavam abrigados os meninos não tinha alvará dos bombeiros. O Flamengo mantinha uma instalação não vistoriada pela autoridade que lida com as questões de prevenção de incêndio, né, e de
emergências em caso de incêndio, vendo se em vez de uma porta tem que ter duas, em vez de um disjuntor com tal capacidade elétrica tem que ter outro, se a janela pode ser removível ou não. Enfim, a autoridade ali não se pronunciou. Ainda assim, o Flamengo, como milhões de outras instalações no país, funcionava com seus alojamentos nessas condições, e o próprio Coronel Roubadei, na entrevista, colocado diante dessa questão, confirmou que a inspeção não tinha sido feita, portanto a licença não tinha sido dada pelos bombeiros, e justificou, ou melhor, tentou justificar este funcionamento nestas condições, sem esta chancela, como consequência de uma burocracia que os próprios bombeiros têm dificuldade de administrar. As licenças demoram demasiadamente, as instalações vão sendo concluídas nas suas construções e começam a ser usadas porque a dinâmica da coisa é essa mesmo. Ele fez a ressalva de que nem tudo que não está licenciado necessariamente é um lugar impróprio. Mas o resultado do evento no Ninho do Urubu mostra que aquele seguramente era um lugar impróprio. Quase 9 da noite aqui em Brumadinho, e a gente veio conhecer essa igreja batista aqui. A gente achou essa igreja que improvisou uma lavanderia nos fundos para lavar a roupa dos bombeiros, dos voluntários. Acabou agora há pouco um culto. E esse vídeo, ele mostra uma coisa muito interessante, ó. A solidariedade das pessoas. Aí, logo depois do acidente, o helicóptero tá pegando fogo lá atrás e eles estão tentando resgatar. Aparece uma moça, tem uma moça aí que sobe ali no guarda-reio pra tentar resgatar. Olha lá, ó, o motorista. Olha lá atrás, ó, a fumaça e o fogo, as chamas. Fogo, inclusive no canto aqui, ó. Olha aí, ó. E aqui, ó, você viu uma moça de calça jeans e camiseta branca ali, ó, conversando com o motorista, falando que você tá bem e tentando resgatá-lo. Enquanto, olha lá, a moça tentando abrir a porta do caminhão, essa moça, uma heroína. Me ajuda, gente, puxa aqui. Olha lá, me ajuda aqui, ó, puxa aqui, ó. Quem é essa mulher? Ela tá pedindo ajuda. Deise Cipriano, de 39 anos, morreu nesta terça-feira vítima de um câncer. Ela estava internada no Instituto do Câncer em São Paulo desde agosto do ano passado. A cantora ficou famosa por participar do grupo Fat Family, que fez sucesso nos anos 90. Deise deixou uma filha de 15 anos, Thalita Cipriano, que também é cantora. E o VTV da gente fica por aqui. Veja e reveja nossas reportagens nas redes sociais do jornalismo VTV. Até amanhã. Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Isso é brincadeira de criança, né? Mas depois de brincadeira de criança, a gente passa para quê? Brincadeira de gente grande, que é amor. Eu amei muito na minha vida, levei o amor muito a sério, sério demais, um dos meus grandes defeitos. Que a diretora e atriz Bibi Ferreira morreu no Rio de Janeiro. As primeiras informações são que ela estava em casa no bairro do Flamengo, no Rio. Bibi Ferreira estava com 96 anos. Ela que é considerada a maior diva do musical brasileiro. Abigail Izquierdo Ferreira, filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina argentina Aida Izquierdo. Bibi Ferreira foi criada desde criança nos palcos.